Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos seguir nossos estudos hoje com sílaba tônica. Vocês já estudaram um pouco, né? Já assistiram aí vídeos, então vamos seguir. Então, mas o que é uma sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, né? Toda vez que a gente fala uma palavra, a gente pode perceber, né, que alguma sílaba dessa palavra ela é pronunciada com mais força que as outras. Então, quando pronunciamos uma palavra, né, ou seja, quando a gente fala uma palavra, sempre uma sílaba é pronunciada mais forte. Então, coloquei aqui alguns exemplos para a gente entender melhor. A primeira palavra que eu coloquei aqui, o primeiro exemplo, é para a palavra coração. Então, coração, separei as sílabas aqui, né? Coração. E circulei a sílaba mais forte. A sílaba mais forte da palavra coração é são. Mas como eu vou conseguir identificar, né, qual é a sílaba mais forte de uma palavra? Então, eu vou apresentar para vocês aqui duas formas, duas regrinhas. Então, para a primeira regrinha, eu coloquei aqui ó, o nome de 3 times de futebol: Palmeiras, Vitória e Flamengo. E para eu conseguir identificar a sílaba tônica dessas palavras, eu vou torcer por esse time, né? Tem uma musiquinha que ajuda a gente a identificar. Por exemplo, para quem torce para o Palmeiras, quando o Palmeiras estiver jogando, aí tem a musiquinha, né? Palmeiras, Palmeiras. Então a gente percebe que ao torcer pelo time do Palmeiras, uma dessas sílabas é pronunciada com mais força, você demora mais falando ela, ó, Palmeiras. Então aqui o MEI eu demorei mais falando. Então vai ser essa daqui a sílaba tônica, ou seja, vai ser essa sílaba aqui a mais forte. Para facilitar, a gente primeiro separa a sílaba dessa palavra, né? E pode usar essa regrinha, você torcer pelo time. Palmeiras. Então, circulei aqui a sílaba tônica. Agora aqui com o time do Vitória. Vamos torcer pelo time do Vitória? Então, vamos cantar a mesma musiquinha. Vitória, Vitória. Então, o que eu mais demorei falando aqui foi a sílaba tó. Então, tó é a sílaba mais forte, ou seja, é a sílaba tônica. E aqui o Flamengo, né? Para quem torce para o Flamengo, eu não vou torcer para esse time. Então, se você cantar a musiquinha aí, você vai perceber que a sílaba tônica ou seja, pronunciada com mais força, é o me, né? Flamengo. Então, a gente pode estar usando essa regrinha. A gente vai torcer, né, por uma palavra como se a gente tivesse torcendo por um time. Aqui, ó, jacaré. Vamos fazer de conta que jacaré é um time. Então, vamos torcer pelo jacaré. Jacaré, jacaré. Então, aqui, ó, o ré, a última sílaba aqui foi a mais forte. Vamos torcer agora pela palavra panela. Panela, panela. Então, percebemos aqui, ó, que o né é a sílaba mais forte, ou seja, o né é a sílaba tônica. Então, vamos descobrir agora a sílaba tônica de mágico. Vamos torcer pela palavra mágico? Mágico, mágico. Então, o que eu mais demorei falando, né, foi a sílaba má. Então, má é a sílaba mais forte, é a que você pronuncia com mais força. Então, é a sílaba tônica. Então, essa é uma das formas da gente identificar a sílaba tônica de uma palavra. É você torcer por uma palavra como se fosse um time de futebol. Qualquer palavra que você estiver torcendo, né, entre aspas, torcendo por ela, você vai falar uma dessas sílabas com mais força. Agora, tem uma outra forma, né, que é uma forma mais usada. Eu mesmo gosto mais de usar essa outra forma. Essa outra forma, né, de descobrir a sílaba tônica de uma palavra é você chamar essa palavra como se fosse uma pessoa. Então, você vai chamar a palavra como se estivesse chamando uma pessoa. Por exemplo, aqui, ó, de jacaré. Faz de conta que é jacaré e você está chamando por ele. Jacaré!
Aí o ré também, né? Essa última sílaba, você demorou mais falando essa palavra. Então, ela é a sílaba tônica. Panela, vamos fazer de conta que panela é uma pessoa. Panela. Tá vendo? Demoramos mais falando o né. Mágico. Estou chamando mágico. E aí eu demorei também falando mais o má. Seguindo aqui, temos outros exemplos, né? Aqui, ó. A palavra jabuti, caneta, fábula, boné, escola, chulé e lâmpada. Primeiro, eu vou separar a sílaba, né? Separar os pedacinhos da palavra, conforme eu abro a boca para falar essa palavra, ó. Jabuti. Então, separei aqui, ó. Jabuti. Caneta. Caneta. Então, temos aqui separado a sílaba corretamente. Caneta. Fábula. 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 Então, conforme você vai abrindo a sua boca para falar essa palavra, você vai separando os pedacinhos. Ou seja, vai separando as sílabas. E cada sílaba, né, ela tem uma posição na palavra, né? Aqui, ó, jabuti. O ti é a última sílaba, o bu é a penúltima sílaba e o já é a antepenúltima sílaba. A mesma coisa aqui com a palavra caneta. Caneta, ó, o tá é a última, o ne a penúltima e o cá a antepenúltima sílaba. Fábula. O lá é a última, o bu é a penúltima e o fá é a antepenúltima. Então, a depender da posição de cada sílaba, ela vai receber um nome, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, primeiro, vamos aqui identificar qual é a sílaba tônica de cada uma dessas palavras, certo? Então, no próximo vídeo, preste atenção para a gente identificar a sílaba tônica de cada um, identificar também a posição que essa sílaba tônica está nessa palavra.